Vou convidar agora ela, que é engenheira de segurança do trabalho, advogada, representante da bancada dos empregadores na CTPP, Comissão Tripartite Paritária Permanente, e em GTTS, Grupos Técnicos Tripartites de Elaboração, Atualização e Revisão das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Recebam com carinho a senhora Bernadette Macedo Vieira, a nossa segunda palestrante. Vir depois do mestre Orion é uma responsabilidade e tanto, né? Mas ele é muito generoso e já me deixou uma introdução fantástica com a importância da gestão de SSST. Gente, o Orion tem essa visão e que é assim, é a base, eu acho que faz toda a diferença dessa didática que ele tem, que eu não canso de elogiar, né, Orion? E não é porque é meu amigo, não, mas é a fonte do conhecimento que vocês viram. Eu acho que todo mundo viu quanto a gestão de SST tem impacto nessas informações, tanto da Previdência quanto tributária e fiscal, né? Eu acho, tenho certeza que todo mundo está saindo daqui hoje com uma visão totalmente diferente do que chegou. Obrigada, Orion. Muito obrigada. Os empresários, os profissionais, os técnicos que aqui estão, te agradecem muito. Tá? E nós estamos apresentando para vocês hoje que se faz necessário, né? Por quê? Porque esse cenário mudou. A governança de SST, do setor de ambiente de trabalho, do setor empresarial, das condições de trabalho, não podem mais ser tratadas como eram. Então, a parte de governança, a parte toda do ambiente de trabalho deve ser tratada de forma diferente. E é por isso que nós estamos conscientizando as empresas para esse novo jeito de trabalhar. E nós gostaríamos de começar exatamente aqui trabalhando o tema da nossa palestra. Por que nós estamos falando, né, da importância da gestão dos riscos ocupacionais na segurança jurídica das empresas? Para despertar, pessoal, até mesmo para a forma como as pessoas tratam o tema em si, né? A gente fala muito em segurança jurídica. E por que eu despertei para essa situação? Outro dia eu estava explicando para uma pessoa leiga, e fui explicar para ela que precisava mudar aquela abordagem, porque ela estava colocando a segurança jurídica da empresa daquela forma em risco. Aí ela falou assim, e agora tudo é segurança jurídica, né? Aí eu parei para pensar que as pessoas, às vezes, não tinham consciência do que era essa segurança jurídica realmente. E eu gostaria de mostrar para vocês, nesse ponto de tudo que o Orion abordou, e que é o que eu vou estar mostrando para vocês, que é a gestão dos riscos ocupacionais, que ele falou e que eu vou estar mostrando, como é importante esse trabalho. E eu vou começar exatamente com um exemplo que eu tenho certeza que vocês já viveram, ou já conhecem alguém que já vivenciou, né? Um exemplo bem simples, é adicional de insalubridade. Às vezes, a empresa dá
um equipamento de segurança. E aí troca, fornece, está repondo direitinho, e depois tem uma perícia. Deu o melhor equipamento de segurança, forneceu, e tem uma perícia, e ele perde essa perícia. Aí, o que ele faz? Ele continua, ele perdeu essa perícia, e o que ele faz? Para não perder novas perícias, ele resolve pagar o adicional de insalubridade. Continua dando o EPI o melhor possível, fazendo a reposição, fazendo tudo certinho. Mas ele pensa assim, não, é barato o adicional de insalubridade, eu vou pagar porque eu não quero perder o processo de novo. Então, eu prefiro pagar do que perder uma perícia. Alguém aqui já viu uma situação dessa? Que ele prefere pagar do que ele correr o risco de perder um processo? Vocês podem não me falar, mas eu tenho certeza que alguém já viu isso, tá? Porque acontece e acontece muito. Só que, depois de tudo que o Orion falou para vocês, vocês acham que isso é seguro? Não é. Por quê? Ele está fazendo prova contra ele mesmo. E vocês já pararam para pensar o tamanho do passivo que ele tá arcando com ele? Ele vai ter um valor muito maior do que aquela reclamação trabalhista que ele está vendo ali, tão pequenininha, né? E aí, um detalhe, gente. Por que ele faz isso, será? Vocês já pararam para pensar por que ele toma essa iniciativa? Porque ele não tem segurança jurídica. É por isso que a atitude dele é levada pela falta de segurança jurídica. Só que agora, com ele fazendo a gestão dos riscos ocupacionais, ele fazendo tudo certo, tudo aquilo que ele precisa fazer, porque senão ele não sobrevive, ele vai colocar a empresa dele em risco. Se ele fizer a gestão dos riscos ocupacionais certinho, porque ele é obrigado, ele não tem opção, senão ele não sobrevive, ele não precisa mais fazer esse tipo de coisa. Então, ele terá segurança jurídica. Tá? Então, essa é um dos pontos que a gente pode citar como exemplo, né? Vamos pegar aqui, ó, essa mudança que a gente está citando, né? Que é essa quebra de paradigma que nós vamos ter que fazer com o posicionar da empresa a partir de agora. Tá? O que nós vamos começar? A primeira coisa que nós vamos ter que começar a enxergar é que nós não podemos mais ficar... agora, as nossas normas são de gestão. Então, nós não podemos mais ficar limitados só ao que diz a norma específica que a gente está lidando. Então, nós temos que verificar todas as normas que são correlatas. Então, a gente tem que estudar muito mais. A gente tem que verificar todas as normas que abrangem o assunto. Então, nós temos que ter uma visão mais aberta, aquela história, não pode enxergar dentro da caixinha, né? Outro ponto, a fiscalização vai ser com base em evidência. Eu tenho que comprovar que eu faço, né? Então, antes, as fiscalizações, elas eram só presenciais. E aí o fiscal ia lá, via que você tinha feito e acreditava
e a fiscalização era no papel e fazia, e você não era multado. Agora, a fiscalização é à distância, é eletrônica. Se você não tiver evidência, você não tem como comprovar. Então, agora você tem que ter evidência. Então, você tem que ter controle, você tem que ter gestão. Outro detalhe, manter registro. Se você não tiver registro, você não tem como ter essas evidências. E até algum tempo, e muitas empresas, infelizmente, ainda são assim, microempresa, por exemplo, empresa de pequeno porte, as empresas bem menores, ainda têm, às vezes, dificuldade para manter esses registros. Elas não guardam históricos, né? E aí você tem dificuldade para conseguir manter isso. Principalmente documentação mais antiga, eu trabalhava com construtora e terminava a obra, eles destruíam todas as documentações dos funcionários. Fechava o canteiro, eles destruíam tudo, perdiam tudo, né? Então, assim, o pessoal tem que mudar essa cultura, tem que ter o registro, né? Outro detalhe, você tem que ter responsáveis, definir quem são os responsáveis. E a produção de provas. Cuidado com produção de prova, porque é prova que você vai usar contra você mesmo, né? Aí vem a grande mudança, né? A partir de 2022, o que mudou nesse cenário. Nós tivemos aí a grande mudança que, até hoje, a gente tem muitas pessoas que ainda não perceberam também essa grande mudança. Quando a gente começou a fazer a alteração da NR9, que era para acabar com o PPRA, o governo ele já estava insatisfeito com o PPRA há muito tempo, exatamente porque todo mundo aqui sabe que era um copia-cola que, às vezes, esquecia de trocar até o nome da empresa, né? Era uma coisa assim, bem comum, bem descarada mesmo. E aí, quando a gente fez a revisão da NR9, foi para falar que ia trocar o PPRA pelo PGR. E a gente construiu todo o texto para rever a NR9 falando que seria essa troca pura. Só que, quando foi para a CTPP, para a gente fechar a deliberação para aprovar o PPRA, nós fomos surpreendidos por uma decisão do governo falando que não ia ser na NR9 e que ia ser colocado dentro da NR1 e que não seria uma norma, seria um gerenciamento. E isso não foi decisão tripartite, foi decisão do governo. Então, já definiu tudo, que mudou toda a diretriz e toda a situação. Então, o que o governo fez? O PGR virou um adendo, né? E aí ele virou uma ferramenta dentro de um comando maior, que seria o gerenciamento de risco ocupacional. Então, ele é só uma ferramenta dentro de um gerenciamento de risco maior. E aí, a gente tem esse gerenciamento dentro da norma-mãe, que é a NR1, né? Então, quando ele fez isso e não deixou na NR9, ele deu um peso muito maior para essa norma. E, infelizmente, muitas pessoas ainda estão achando que PGR é PPRA. Tá? E aí, o que eu queria fazer hoje aqui é mostrar para vocês essa diferença e alertar vocês, porque a gente está vendo aí muita gente vendendo PGR
e falando para vocês, vamos ver, eu faço PGR, vamos lá, vamos comprar PGR. Gente, fiquem atentos, porque essas responsabilidades todas que o Orion falou, de repente podem ser comprometidas por causa dessa falta de entendimento do que é o PGR, tá? Então, vocês precisam ficar atentos, enquanto empresários, para não comprar uma coisa que não é o que você precisa. Você, enquanto profissional, para não elaborar uma coisa equivocadamente, tá? Você, enquanto contador, para não estar entrando com uma informação que você acha que está certa e que não está atendendo, né? Então, assim, é uma questão que eu acho que vocês precisam estar bem atentos. O ponto aqui, que é principal, que eu falo que essa norma é a norma-mãe, é que ela é a norma que ela abarca todas as demais. Então, quando eu for ler uma das normas, eu tenho que fazer uma leitura da NR1 associada com as demais. Mas, antes, a gente tinha uma visão de que a gente ia ler uma norma sozinha. Mas agora, às vezes, eu leio uma norma só com um ponto que é simples, mas uma medida de prevenção de uma norma que eu estou lendo para um determinado assunto não está nela, está lá na NR1. Tá? Então, tem que ficar atento com isso, porque é nessa norma geral que tem as minhas responsabilidades, que tem a responsabilidade da empresa. É lá que tem definição, é lá que tem diretriz. Então, tem que ficar atento que tudo tem que partir dela. Eu tenho que segui-la como norma geral. Tá? Então, todas as normas são a partir dela. Se ela é a mãe e eu tenho que fazer esse gerenciamento a partir dela, e se o PGR é uma ferramenta que eu tenho que usar para fazer o gerenciamento de risco de todas elas, eu quero atentar a vocês o seguinte, que o meu PGR deve abranger todas elas. O meu PGR vai ser comprovação de que eu gerenciei o risco, não é? O meu PGR é prova de que eu gerencio. Então, o que nós temos aqui? Quando eu for prestar as informações no e-social, quando eu for prestar as informações na fiscalização, o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando como que eu gerencio. Então, eu estou fornecendo prova do que eu faço. Se eu apresentar um PGR que não é a minha realidade, que está retratando uma coisa que não acontece, ou está escondendo uma coisa, está omitindo uma coisa que não é, que é e está deixando de fazer, o que eu estou fazendo? Eu estou produzindo prova contra mim mesmo. Tá? Então, é muito importante o PGR por causa disso. Então, é isso que eu estou falando para vocês. E um detalhe, a hora que tiver um processo, a hora que tiver algum problema, eu não tenho direito nem de defesa, porque a minha prova é o PGR. E fui eu que fiz, foi eu que falei que faço daquele jeito, então eu não tenho como nem me defender. Tá? Então, ele é muito importante. Outro detalhe, eu falei para vocês que eu faço a fiscalização, eu apresento na fiscalização. Quando ele chegar lá para fiscalizar, ele vai fiscalizar todas as NRs que têm relação com a minha atividade, tá? Que eu tenho risco. Aí, nesse momento, ele está fiscalizando se eu atendo todas as NRs. Então, o que isso vai acontecer?
ele vai ver se eu estou certinho com todas as NRs. Tá? O que está acontecendo, gente? Quando a gente tinha fiscalização só presencial, o auditor fiscal chegava, na maioria das vezes, ele ia para fiscalizar um determinado ponto, ou, assim, ele dificilmente fiscalizava todas as NRs. Ele ia fiscalizar um setor, uma denúncia, ou passava por um determinado local, e não saía na empresa olhando todas as atividades e o atendimento de todas as NRs. Até porque era impossível, ele não conseguiria fazer uma fiscalização desse tamanho. Ele levaria dias para fazer tudo isso. E eu, nesses anos todos, assim, mais de 30 anos que eu tenho de campo de SST, eu nunca vi uma empresa que conseguisse atender 100% de todas as NRs, de todos os riscos que ela tem. Tá? O ideal, mas eu nunca consegui ver ela conseguir 100%. Nesse caso aqui, ele teria que estar atendendo 100%. Será que ele consegue? Então, ele vai ter que fazer 100%. Então, ele tem que começar hoje. Se ele não começou ainda, ele vai ter que começar já, e no plano de ação dele, ele já tem que estar fazendo essa projeção para chegar no 100%. Então, assim, se ele não tem condição de estar com o 100%, ele já tem que estar lá no plano de ação dele com a meta para chegar no 100%, entendeu? Então, é uma coisa que ele vai ter que chegar no 100%. E é muito sério. Vocês estão vendo como que o PGR é sério? Né? E não é simplesmente mudar de PPRA para PGR. Aí, aqui, uma mudança que faz toda a diferença. Né? O nosso antes, quando era o PPRA, e o depois, quando passou para o PGR. O que nós temos aqui? Quando era o PPRA, o programa ele abrangia 3 riscos: químico, físico e biológico. Quando ele passou para o PGR, eu passei a ter o gerenciamento dos riscos ocupacionais de químico, físico e biológico, só que eu acrescentei risco de acidente e ergonômico. Então, o que eu tive aqui? Quando eu acrescentei isso aqui, eu mudei totalmente a situação. Então, eu passei a ter todas as possibilidades de risco de acidente da minha atividade, que a minha atividade produz. Então, eu tenho que imaginar os cenários dos riscos da minha atividade que produz acidente. Se eu não prevejo e alguém se acidenta, é responsabilidade minha. Então, eu tenho que imaginar esses cenários corretamente, eu tenho que fazer essa avaliação corretamente. Né? Então, eu aumentei essa avaliação, ele está muito mais amplo agora. Tá? E aí, um detalhe, que é muito importante: o fato de o PPRA chamar Programa de Prevenção de Risco Ocupacional e o PGR chamar Programa de Gerenciamento de Risco, Programa de Gerenciamento de Risco, é só coincidência ser a palavra programa. Por quê? Muita gente acha que, porque o PGR é programa, ele é um documento, igual tinha-se o costume de ter um documento PPRA. Porque, na verdade, quando o legislador também fez, lá em 94, a NR9 com o PPRA,
a ideia não era também ser um documento, não. Aí criou-se aquele modelo e virou um documento. Mas o PGR, ele não é um documento, tá? Ele é uma ferramenta dentro do gerenciamento, tá? Então, fiquem atentos a essa questão. Nós temos aqui gestão, não é um documento, tá? E aí, se é gestão, eu tenho que fazer uma gestão garantindo que eu vou conter um acompanhamento para que esse risco esteja obrigatoriamente sob controle. Para eu garantir esse controle, eu vou ter que ter um ciclo de melhoria contínua, tá? Como que eu vou conseguir isso, Bernadette? O que é essa melhoria contínua? É bem mais amplo do que aquele PPRA que a gente via, com aquele cronograma lá no final, que, na maioria das vezes, vencia o ano, ele ficava só preocupado com o ano, vencia o ano, ele ia lá e mostrava só a data, né? Então, para a gente saber o que é esse ciclo de melhoria contínua, a gente tem que ler cada item da NR1, porque lá ele detalha exatamente as responsabilidades que a gente tem na elaboração desse gerenciamento, que a empresa tem que fazer para fazer essa gestão dos riscos. E aí eu falo para vocês, eu peguei esse item ali, ó, que é bem pequenininho, ele é bem despretensioso, e por aí dá para vocês verem o quanto é importante estar lendo a norma. Olha só, quando você lê esse item, é uma linha e meia. A organização deve adotar as medidas necessárias para melhorar o desempenho de segurança e saúde no trabalho. Vocês vão ler esse item e vai falar assim, não tem nada, simples. Bernadette, beleza, eu vou fazer isso para o meu trabalhador, é lógico que eu vou fazer isso. Tá, agora vamos refletir sobre o que é esse item? Vamos fazer acontecer esse item? Quando ele fala isso, ele é bem amplo. O que ele está falando que eu tenho que fazer? Ele está falando que eu tenho que identificar quais são os riscos que a minha atividade oferece, tá? Eu identifiquei esses riscos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver quais são as formas que eu vou adotar para ter esses riscos sob controle. Se eu tenho eles sob controle, eu tenho que saber como que eles ficam sob controle. Então, eu tenho que definir esses parâmetros. Se eu definir, eu vou fazer um monitoramento para manter esse controle de resultados. De quanto em quanto tempo eu vou fazer esse monitoramento desses valores? Aí eu defino a periodicidade. Eu estabeleci a periodicidade, eu tenho que definir quais são as ações, quem serão os responsáveis por fazer esse monitoramento. Aí eu defino quem serão os responsáveis e de quanto em quanto tempo. Aí eu deixo igual era o cronograma do PPRA. Venceu e não fez. Só que aí tem um detalhe. Eu tenho que cumprir lá os dados, né? Mas não pode. Aí, gente, não basta ir lá e colocar, deixar em branco, nem pensar. Aí eu tenho que justificar por que não fez. Não pode ir lá e colocar que é porque não tinha dinheiro, não. Não pode colocar que é porque não estava previsto no orçamento matricial, não. Você tem que ir lá e justificar por que não tinha, não fez, e quando que vai ser feito. Tá? Tem que ter justificativa técnica por que não fez e quando que vai ser feito. Porque se acontecer alguma coisa, alguém ficar doente, for constatado que
alguém ficou doente por causa daquele atraso, alguém se acidentou por causa daquela demora, a empresa vai ser responsabilizada, então tem que ser justificado, tá? E aí, com base nisso, você vai, aquelas informações que vão ser monitoradas lá no E-Social, lá no FAP, e eles vão mostrando que você foi melhorando. Com esse resultado, consegue até aí melhorar o FAP, não é? Aqui o homem do FAP, ó. É o Orion que homologa ali, não é, Orion? Eu estou contando, hein? O pessoal... Aí é que está, gente. O FAP existe há quanto tempo e era para ser um incentivo para adotar medidas de prevenção, né, Orion? E o pessoal não fazia até então. Mas por quê? Porque não tinha ainda essa gestão. Agora é o momento de ter um ganho aí, ó, que você vai ter um ganho de milhões na folha. Olha o que as empresas podem ganhar aí com a redução da alíquota, né? Então, olha, mas é não só evitar o passivo que a gente estava falando, mas ter ganho com essa redução, com investimento na prevenção. Então, é isso aí que tem que fazer, é aquilo que o Orion falou, de uma exigência atender a outra, né? Então, esse é um exemplo, ó, do que o PGR real tem que fazer, tá? Aí a questão de ficar atento às alterações das normas regulamentadoras. Por causa da alteração na NR1, por todas essas mudanças aí, que eu falei para vocês que ela era a NR-mãe, que está ligada a todas as outras, a gente atualizou a maior parte das NRs. Então, e tem algumas que estão na pauta para ser atualizadas esse ano e o ano que vem. Então, vocês têm que ficar atentos toda vez que for atualizada uma NR, porque, às vezes, ela está ligada à NR1 ou à atividade que vocês exercem. Então, pode ter influência, às vezes, no processo, num documento que integra o PGR, num documento que vocês têm. Então, por mais que vocês acham que não fazem parte, vocês sempre têm que ficar atentos, tá? Igual a NR1, no que diz respeito ao PGR, vai ser atualizada agora, esse ano também vai ser atualizada. Aqui o detalhe importante, né, da investigação dos acidentes e doenças relacionadas também ao trabalho. É importantíssimo ter esse controle na gestão da investigação para ter evidência, porque exatamente na hora de questionar lá o FAP, você tem que ter o documento para poder mostrar, inclusive, também essa que foi, né, Orion, o resultado também é uma das utilizações do controle. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês verem de norma associada. E por que eu trouxe essa aí? Vocês vão falar para mim, Bernadette, mas você trouxe uma norma que não tem nada a ver comigo. Foi proposital, porque eu quis que vocês se despertassem exatamente para uma norma que, aparentemente, não tem nada a ver com vocês. Mas eu duvido que ela não tenha a ver com, pelo menos, alguns de vocês. Mas é porque muitos, às vezes, acham que, pelo título da norma, ela não tem a ver com vocês, né? Então, aquela associação de ver a norma que tem a ver com o risco da atividade, fiquem atentos e ver conteúdo, não vão pelo título da norma, olha conteúdo, tá?
tá? A norma, a NR20, é uma das normas que induz a esse erro, a esse equívoco. Por quê? Antes de 2012, ela só lidava com gasolina, diesel e gasolina, diesel e GLP. A partir da revisão de 2012, ela pegou tudo. Ela pegou líquido, inflamável e combustível que tenha ponto de fulgor menor ou igual a 60, que se enquadra como inflamável, todos os gases inflamáveis e combustível que tenha ponto de fulgor maior ou igual a 93. Só que quando o pessoal vê esse combustível, ele acha que combustível é o combustível que você usa no seu carro, que você usa como propelente do seu veículo. E não é. Esse combustível é o combustível do ponto de fulgor maior do que 60 e inferior a 93. Gente, quando a gente pega um ponto de fulgor desse, nós temos uma gama de produtos muito grande, tá? A gente tem aí muitos produtos que a gente usa em casa, produtos que a gente usa de higiene pessoal, que a gente usa de limpeza. Então, assim, tem em supermercado, tem em farmácia, tem em loja de material de construção, tem muitos lugares, muitas coisas. E muitas empresas têm na manutenção da empresa, tá? Então, ela tem o GLP que ela usa no restaurante, ela tem as tintas que ela abriu para usar e vai cair na 20, tem o acetileno, tem todos os aerossóis que ela usar, e assim por diante. E tudo isso a norma pega, tem que ser abrangido. Tem aí o álcool, que, né, a partir da pandemia a gente usa muito, e tanto o gel quanto o líquido. Então, pega e vale a pena olhar e usar e verificar o ponto de fulgor do produto, que com certeza vocês têm. E aí, mesmo quantidades pequenas, a norma abrange, então tem que pegar, tá? E a partir do momento que eu pego ela na 20, eu estou também passando para ser responsável com aquela questão que eu falei para vocês da norma correlata, né, da legislação correlata. Eu tenho que estar atento, porque eu tenho responsabilidade também no regulamento de transporte terrestre de produto perigoso. Aí vocês vão falar para mim: ah, Bernadette, mas eu não trabalho com transportadora, eu não sou transportadora. Mas acontece que o regulamento, ele tem esse item aqui, ó, que ele põe responsabilidade para quem tem armazenado na empresa. Então, aquele que tem gerador dentro da empresa, ele recebe, ele tem lá armazenado. Ah, Bernadette, mas não é meu, é da distribuidora, fica lá. Mas acontece que ele está armazenado dentro da instalação, então você tem que considerar. Então, todos esses detalhes, vocês têm que ficar atentos, tá? Tem que analisar. E eu tenho no processo um produto que é inflamável, eu recebo também, eu estou expedindo, eu tenho que receber. Então, vocês têm que estar atentos a essas normas que, às vezes, não são consideradas, tá? Aí, aqui, para finalizar, eu quero estar mostrando esse ponto aqui para vocês e chamar a atenção para uma nota que estava no site do Ministério do Trabalho, da nova fiscalização.
Eu ouvi muita gente falar, né, que não acreditava que o E-Social fosse entrar em vigor, porque ficou adiando muito e não acontecia, mas ficou adiando muito. Era pela complexidade do sistema, né? Porque precisou fazer uma série de adequações. Não era porque não ia acontecer, não. Está aí, como o Orion falou, está valendo, está acontecendo, não tem volta. E fiquem atentos, gente. Os novinhos não lembram, mas os outros lembram, né? Quem é da minha idade aí para cima, lembra que na década de 80, quando a gente ouvia falar no Leão da Receita, a gente tremia, né? Hoje, se você entra no site da Receita, ele é dócil e tem um elefante, um leãozinho junto com ele lá, e tem até um Fale com o Léo. Mas todo mundo respeita a malha fina, né? Mas quando ele começou na década de 80, a propaganda dele era entrando na casa do contribuinte e subindo nas paredes. Todo mundo tremia com o rugido dele. O que acontece? O E-Social, a gente ouve muito, né? Muita gente falando que não mudou nada, que só saiu do papel e foi informatizado. Não mudou obrigação, não mudou nada. Realmente, gente, não mudou obrigação, não. As obrigações continuam a mesma. Mas mudou, sim, porque agora, passando para a situação de estar tudo informatizado, nós temos ali uma malha fina de informação, de troca de informação, igual a malha fina do imposto de renda. Então, quando você cadastra as informações lá, você está trocando informação com Receita, Caixa Econômica, INSS, Previdência e Ministério do Trabalho. Se tem uma inconsistência, um órgão gestor que faz parte já comunica para o outro, a sua multa já sai ali mesmo. Não precisa ter fiscalização mais, tá? Você já é autuado ali mesmo. Então, fiquem atentos, tá? Porque agora a situação tem que ser mudada, vai ser muito rápido, vai tudo acontecer, já está funcionando, já está valendo, e já era para ter sido implantado nas empresas. Então, quanto antes vocês passarem a implantar, é melhor para vocês, para evitarem a situação. Então, eu trouxe aqui para vocês esse exemplo, tá? Que é um caso de um sistema que o Ministério do Trabalho implantou, tá? Ele começou a funcionar agora em maio. Em 2 meses só de fiscalização, ele fiscalizou 10 milhões de jornadas, tá? E pegou, olha só, ele em 318 empresas fiscalizadas só, pouquíssimo, né? Fiscalizou só 318. Dessas, ele detectou em 2 milhões e 700 mil irregularidades, gente. É muita coisa, tá? Então, assim, vocês estão vendo que é uma amostragem de 2 meses só. E o objetivo, e avaliou 60 mil trabalhadores. O objetivo desse sistema é detectar excesso de jornada de trabalho para reduzir acidente de trabalho e risco de acidente. Então, o que é isso aí? É exatamente evitar esse tipo de coisa que a gente está falando aqui.
Então, tem que ter controle, tem que estar fazendo aí esse trabalho de gestão dos riscos ocupacionais. Tá? Então, assim, é só mesmo para trazer a reflexão para vocês, para a gente mostrar na prática que está acontecendo, né? E isso aí é bem prático. Tá, muito obrigado, senhor Ion. Muito obrigado, senhora Bernadette, pela presença, a todos os apoiadores, a Castronaves, a todos os presentes, os nossos convidados. Uma ótima noite e muito obrigado.